O Internacional está preparando um pacotão de reforços para serem anunciados ainda em 2021. São 3 nomes do meio para frente, 2 pontas e 1 centroavante, posições que haviam sido prometidas pelo departamento de futebol. Alguns detalhes separam o anúncio de Wesley e também de Nicão, que surge como a grande novidade em termos de contratação do Inter para a temporada de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu tenho informações boas, eu tenho novidades boas para passar para você, torcedor colorado. Porque o Internacional, enfim, está se mexendo com velocidade a partir de agora no mercado de transferências. E o objetivo da direção do Internacional é anunciar antes da virada do ano reforços, um pacote de reforços com 3 nomes do meio para frente. O Inter já tem um desses jogadores contratado, inclusive com assinatura de contrato. 2 estão se encaminhando e eu explico a situação desses 3 jogadores aqui. A primeira informação que eu trago para vocês é que o Inter contratou um ponta brasileiro, que não tem muita expressão no futebol nacional. Essas foram as pistas que eu recebi em relação àquele que foi o primeiro reforço contratado pelo Internacional para a temporada de 2022. Ele já está contratado pelo menos desde a última terça-feira. Só que aí tu vai me perguntar, Igor, por que o Inter não anunciou ainda? Bom, a leitura é que não é um nome de impacto este primeiro reforço. É um ponta brasileiro de um nível talvez médio do futebol brasileiro que pode servir para grupo. Eu até busquei informações sobre alguns jogadores, como por exemplo, o Vinícius Lopes do Goiás, que está se acertando na verdade com o Botafogo. O Moisés da Ponte Preta, eu fui atrás e tem outros clubes do Brasil sondando ele e o Internacional não está entre eles. Então eu até estou buscando descobrir quem é esse ponta, mas eu acho que vai ser bem complicado porque não é um nome muito conhecido do torcedor brasileiro. Além disso, se tem ideia que não é o cara para abrir os anúncios de reforços do Inter para 2022. E como a direção do Internacional está muito próxima de acertar com esses outros 2 nomes que eu vou citar aqui, se decidiu esperar para o anúncio desse jogador para que ele venha com mais 2 nomes de peso e aí sim que venham para serem titulares ou para brigarem por titularidade de maneira absoluta no time do Internacional. Um dos nomes, o segundo no caso, o primeiro eu já disse que eu não sei, o segundo eu já citei aqui, Wesley Moraes, centroavante de 25 anos que estava no Aston Villa. Wesley Moraes, ele é um jogador que não é do nível do Internacional, ele é de um nível acima, é de um nível de futebol europeu. O valor desse cara de mercado na Europa é muito grande, só que dentro do contexto em que ele está inserido, se criou a possibilidade dele vir para o Internacional e o Inter está praticamente acertado com ele. O salário, boa parte, será pago pelo Aston Villa, já que seria valor impraticável para o futebol brasileiro, e o Inter deve anunciar o Wesley junto com esse pacotão nas próximas horas, ou então no máximo na sexta-feira, dia 31 de dezembro. Wesley é o segundo nome que vem para ser esse centroavante da característica que o Internacional não tem ainda no elenco. Um jogador corpulento, um jogador alto, um jogador forte fisicamente, que pode fazer o pivô e casa com as características que o Alexandre Medina pede para os seus centroavantes, para os seus camisas 9, para os seus homens de área. Então Wesley Moraes seria o segundo nome. E o terceiro nome, ele surgiu a partir da imprensa paranaense na manhã desta quinta-feira. Nicão. O Nicão, ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o fim do ano e já avisou todo mundo que não quer ficar no Furacão, que quer buscar outros rumos. Aliás, o Nicão já está há um tempo para sair do Atlético Paranaense e agora parece que de fato ele vai sair. Então, como o Nicão sai do Atlético Paranaense, resta apenas acertar luvas e salários com ele, que o Inter consegue contratar esse jogador. E a notícia que foi trazida pela Monique Vilela, repórter da imprensa paranaense, da imprensa curitibana, aponta que o Inter já avançou e o Inter está muito próximo de acertar com o Nicão. Aqui em Porto Alegre, com algumas fontes do Internacional, eu pude confirmar também essa informação. O Nicão esquentou bastante e o Inter está muito otimista quanto à possibilidade de contratar esse jogador. Talvez o Nicão não fique
com seu anúncio para o final de 2021. Pode ser que nos primeiros dias de 2022 ele seja anunciado, mas o pacote que o Inter pretende fechar e corre contra o tempo para fechar e anunciar antes da virada do ano é esse. Um ponta, o centroavante Wesley e o ponta-direita Nicão. O Nicão casa perfeitamente com o estilo de jogo do Alexandre Medina. É um ponta que joga de fora para dentro, ponta-direita que limpa muito para o meio, para armar e principalmente para finalizar. É um cara que marca muitos gols. E essa característica o Alexandre Medina solicitou e pediu para o Paulo Brax nas conversas que estão acontecendo no Uruguai em análise, esmiuçando o elenco do Internacional. Por isso o Nicão viria, claro, com o aval de Alexandre Medina e seria uma das principais contratações do Internacional para a próxima temporada. O Nicão que foi campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense esse ano, já havia sido campeão da Copa Sul-Americana pelo Furacão em 2019, ganhou a Copa do Brasil em 2020, é um cara que vai dentro daquele perfil que a direção citou, de um jogador que se impõe desportivamente, que tem faixa no peito, que tem experiência, por isso o Nicão talvez seja uma das grandes contratações do Internacional nessa temporada. Alguns colegas vêm citando um avanço em relação ao Marinho. E aí, de novo, eu coloco aqui a informação que eu tenho em relação ao Marinho, que não é de um avanço tão grande assim. O que eu tenho de notícia, o que eu apurei com pessoas do Santos, com pessoas do Internacional, é de um negócio bem mais complexo e bem mais complicado para o Marinho do que, por exemplo, para o Nicão. Marinho e Nicão, acredito que não viriam juntos. Vem um ou outro, e nesse momento o Nicão ele está bem mais perto. Contrato definitivo, porque ele está livre do mercado. Lá na imprensa paranaense se diz que ele vai ganhar aqui no Inter algo em torno de R$500 mil por mês, um pouco menos, que entra mais ou menos na faixa salarial do que ganhava o Renzo Saravia, que foi embora. Então o Inter não gasta mais na folha salarial. Mandou o Saravia embora, pega esse valor que pagava para o Saravia e paga para o Nicão, que vai ser um jogador de titularidade e um jogador que vai cobrir uma lacuna que o Internacional está procurando há muito tempo em relação a esse ponta. Wesley Moraes é contrato de empréstimo. 1 ano junto ao Aston Villa, pagando grande parte do salário desse jogador. O Inter ainda vai ter que arcar com o valor, mas é um jogador que se desperta muita expectativa também dentro do Beira-Rio. Então é isso. Eu vou seguir trabalhando para tentar descobrir o nome desse primeiro jogador, o ponto. Vocês podem chutar e me ajudar na leitura de mercado aí, quem que pode ser esse terceiro reforço do Internacional, que na verdade é o primeiro, porque já está contratado, mas Nicão e Wesley estão se encaminhando para desembarcar no Beira-Rio e assim o Inter conseguiria, antes de virar o ano, antes de 2022 chegar, um pacote com 3 jogadores do meio para frente. Não titulares os 3, mas 3 jogadores do meio para frente. Quem reclamava, e eu era um deles, que a direção estava andando muito lentamente, parece que agora deu uma agilizada no processo. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla, fechado? Beijo!